Senhoras e senhores, acomodem-se em suas cadeiras e preparem-se para uma emocionante jornada através da rica história do futebol brasileiro nas Copas do Mundo da FIFA. Vamos reviver os momentos gloriosos das 5 conquistas que fizeram do Brasil a maior potência do futebol mundial. O ano é 1958, e o mundo do futebol está prestes a ser encantado por uma nova estrela. O jovem Pelé, com apenas 17 anos, surge como um prodígio. A seleção brasileira chega à Suécia determinada a apagar a amarga lembrança do Maracanazo de 1950. Liderados por craques como Garrincha, Didi e Vavá, o Brasil deslumbra com seu futebol arte. Na fase de grupos, uma goleada sobre a Áustria por 3-0 e um empate em 0-0 com a Inglaterra preparam o terreno para uma vitória contundente sobre a União Soviética por 2-0. Nas quartas de final, Pelé marca seu primeiro gol em Copas do Mundo, levando o Brasil a uma vitória por 1-0 sobre o país de Gales. Na semifinal, um hat-trick de Pelé contra a França garante a vaga na final. E que final! Contra os anfitriões suecos, o Brasil brilha intensamente, vencendo por 5-2. Pelé marca 2 gols, incluindo um memorável voleio, e o Brasil conquista seu primeiro título mundial, trazendo a taça Jules Rimet para casa. 4 anos depois, no Chile, o Brasil chega como favorito e com a missão de defender seu título. Contudo, uma adversidade surge no segundo jogo da fase de grupos. Pelé se lesiona gravemente e fica fora do restante do torneio. Mas o Brasil mostra sua força coletiva. Garrincha assume o papel de protagonista, brilhando com dribles e gols decisivos. Na fase de grupos, o Brasil avança com uma vitória sobre o México, um empate com a Tchecoslováquia e uma vitória sobre a Espanha. Nas quartas de final, o Brasil enfrenta a Inglaterra e vence por 3-1, com 2 gols de Garrincha. Na semifinal, Garrincha e Vavá brilham na vitória por 4-2 sobre o Chile. Na final, o Brasil reencontra a Tchecoslováquia. Mesmo saindo atrás no placar, o Brasil vira o jogo com gols de Amarildo, Zito e Vavá, garantindo a vitória por 3-1 e o bicampeonato mundial. Agora estamos em 1970, no México, para aquela que é considerada por muitos como a maior seleção de todos os tempos. O Brasil chega com um elenco estelar: Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino e Carlos Alberto. A campanha brasileira é impecável. Na fase de grupos, vitórias sobre Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia. Nas quartas de final, o Brasil vence o Peru por 4-2 em um jogo eletrizante. Na semifinal, enfrenta o Uruguai em um duelo repleto de emoções, vencendo por 3-1. E então, a grande final contra a Itália. No Estádio Azteca, Pelé abre o placar com uma cabeçada precisa. Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto completam a goleada por 4-1. Carlos Alberto marca o gol que é considerado um dos mais belos da história das Copas, após uma jogada coletiva espetacular. Pelé, o rei do futebol, ergue a taça Jules Rimet pela terceira vez, um feito inédito. Avançamos para 1994, nos Estados Unidos. O Brasil busca seu quarto título após 24 anos de espera. A seleção é comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira e liderada em campo pelo capitão Dunga. Na fase de grupos, o Brasil avança com vitórias sobre Rússia e Camarões, e um empate com a Suécia. Nas oitavas de final, um jogo difícil contra os anfitriões, mas o Brasil vence por 1-0 com um gol de Bebeto. Nas quartas de final, um clássico sul-americano contra a Holanda, decidido em um emocionante 3-2, com gols de Romário, Bebeto e Branco. Na semifinal, nova vitória sobre a Suécia por 1-0, com um gol de cabeça de Romário. A grande final contra a Itália é um jogo tenso e equilibrado. Após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a decisão vai para os pênaltis. Tafarel se destaca defendendo 2 cobranças, e Roberto Baggio chuta por cima do gol. O Brasil vence por 3-2 nos pênaltis, e o capitão Dunga ergue a taça FIFA, celebrando o tetracampeonato. Finalmente, chegamos a 2002, na primeira Copa do Mundo realizada em 2 países, Coreia do Sul e Japão.
O Brasil, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, chega com um time talentoso e motivado a se redimir da campanha decepcionante de 1998. Ronaldo, superando uma série de lesões, brilha intensamente. Na fase de grupos, o Brasil vence a Turquia, a China e a Costa Rica. Nas oitavas de final, uma vitória tranquila sobre a Bélgica por 2-0. Nas quartas de final, um duelo épico contra a Inglaterra, decidido com um gol incrível de Ronaldinho. Na semifinal, o Brasil vence a Turquia novamente, desta vez por 1-0, com um gol de Ronaldo. E então, a final contra a Alemanha. Ronaldo, em uma atuação memorável, marca os 2 gols da vitória por 2-0. O Brasil conquista seu 5º título mundial, o pentacampeonato, e Ronaldo se consagra como o artilheiro do torneio com 8 gols. E assim, o Brasil, com suas 5 estrelas reluzentes, se consagra como uma verdadeira potência no futebol mundial. Cada conquista, uma celebração da arte e da paixão que movem os corações de milhões de torcedores. Desde os dribles encantadores de Garrincha, a genialidade de Pelé, a precisão de Romário, até a determinação de Ronaldo, esses campeões deixaram um legado inestimável. O Brasil não é apenas um país de futebol, é uma nação que vive e respira o esporte, que encontra alegria e unidade em cada gol, em cada vitória. E assim, com orgulho e reverência, lembramos e celebramos essas conquistas, que nos fazem acreditar que o impossível é apenas um detalhe quando se joga com o coração. Que venham mais Copas, mais momentos mágicos, e que o espírito do futebol brasileiro continue a brilhar, iluminando o caminho para futuras gerações de craques. O espetáculo continua, e a paixão pelo futebol nunca para. Viva o Brasil! Viva o futebol! Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreve no canal. Tchau!